Fala galera, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, tudo bem com vocês? Vamos aqui começar mais uma videoaula, né? Hoje a gente vai falar sobre triggers, né? Mais conhecidos também como gatilhos, né? Em banco de dados. Essa é uma ferramenta considerada, em termos de, quando a gente fala de SQL, considerada avançada, né? Porque não são todos os cursos que trabalham muito com gatilhos, né? São instruções que a gente cria dentro do banco de dados que podem criar uma cascata de eventos. Então, um gatilho mal programado ou mal planejado no banco de dados ele pode ter consequências sérias, né? Ainda mais num banco de dados de nível profissional, tá? Mas vamos explicar bem certinho, tenho certeza que vocês vão conseguir aprender. Esse assunto, ele se assemelha muito com procedimentos, por isso que a gente tem que primeiro aprender a fazer procedimentos bem aprendido, né? Para depois a gente começar a fazer os nossos gatilhos. Acredito que com a quantidade de exercícios que a gente já fez sobre procedimentos, eu acredito que você já tem um conhecimento bacana para começar a compreender os gatilhos, ok? Vamos lá então começar a nossa aula de hoje. Bom, essas é muito comum em aplicações que utilizam banco de dados, que ações sejam disparadas em resposta ou como consequência de outras, realizando operações de cálculo, validações em geral, surtindo alterações na base de dados. O que isso quer dizer? Às vezes, né, uma operação que você faz, uma ação que você faz em um determinado banco de dados, por exemplo, quando você realiza uma venda de um produto, né? Você foi lá, inseriu. Vamos imaginar uma coisa mais palpável para vocês. Vamos imaginar o software do Irmão Gonçalves, né? Um supermercado muito famoso, todo mundo conhece. E lá a menina do caixa, ela vai passando aqueles produtos, né? Você vai passando seu carrinho de produtos lá no caixa, a menina vai passando no leitor e vai aparecendo os produtos lá no programinha, né? Na lista, lá na venda. Aquilo que a menina do caixa faz é uma venda. Quando esse item entra naquela fila lá, quando ele entra naquele registro, uma ação que se espera que o sistema faça automaticamente é já baixar o estoque daquele produto, né, na tabela produto no estoque dele. Por que isso? Porque todo comércio ele faz controle de estoque, a gente já sabe disso. Controle de estoque é quando eu tenho um produto, suponhamos eu tenho um celular, usando o exemplo do mercado, eu tenho lá arroz urbano 5 quilos, certo? Esse é o produto. O estoque do produto é a quantidade que eu tenho de arroz urbano 5 quilos disponível lá na partilheira ou lá armazenado no meu estoque lá dentro. Então, o que eu tenho lá dentro o Irmão Gonçalves, ele tem um estoque separado lá, fora do que está na partilheira, porque vai vender na partilheira, ele vai jogando para a partilheira aquilo que está no que normalmente a gente chama de estoque, que é onde o produto fica armazenado. Então, como é que vai vendendo o produto? Conforme eu vou vendendo o arroz urbano, esse estoque dele tem que ir diminuindo lá no sistema. Então, suponhamos que hoje o Irmão Gonçalves tenha lá 500 pacotes de arroz urbano 5 kg, certo? Então, eu digo que o estoque desse produto é 500. Ou seja, eu tenho um produto só. Qual é o produto que eu estou vendendo? Arroz urbano 5 kg. Então, eu vou ter um registro lá, um cadastro desse produto no sistema. E eu vou ter lá um associado a ele. Geralmente, estoque a gente faz de duas formas. Ou você pode criar o estoque, um atributo na tabela produto, onde você vai registrar a quantidade, né? Um atributo tipo float, por exemplo, a 500. Aí vende 499, vende mais 498, assim por diante. Ou então você pode criar uma tabela estoque ligada à tabela produto. E essa tabela estoque também vai registrar lá a quantidade da mesma forma. Então você pode ter essas duas formas de registro de estoque de um produto, ok? Muito bem. Então, quando a menina do supermercado passa o produto lá no caixa, esse produto tem que ser baixado do estoque, ou seja, tem que ir lá se vamos supor que seja o atributo na tabela, o atributo estoque na tabela produto. Você tem que ir lá no atributo estoque,
ou quantidade da tabela produto, ir lá no registro de arroz urbano 5 kg e diminuir um lá. Se passou um para arroz, quando você passa o arroz, ele insere lá na venda, já tem que ir lá e baixar automaticamente. Essa ação de baixar automaticamente, a gente pode programar isso através de um gatilho. Ou seja, não é preciso você ir lá, depois uma pessoa, um funcionário do mercado, ir lá no sistema e programar isso e mandar baixar os estoques das vendas que aconteceram hoje, por exemplo. Ou você não precisa fazer isso na camada de aplicação. Né? Ou seja, toda vez que for inserir a camada de aplicação, vai lá, manda um comando update para a tabela produto. Você pode criar um gatilho. Esse gatilho ele fica dentro do banco de dados, então não tem aquela questão de segurança e desempenho, não tem aquela questão de segurança e desempenho da mesma no sentido dos procedimentos. Ele não vai ficar trafegando informações sensíveis na rede, fica tudo dentro da base de dados, e toda vez que acontecer um insert, né, lá nessa venda de produto, naquela determinada venda que a menina do caixa está fazendo, automaticamente o banco de dados vai lá e baixa o estoque daquele produto. Isso tudo de forma automática. Tá? E a gente consegue fazer isso em sentido de cascata também. Por exemplo, a venda manda fazer uma ação na tabela produto. Essa ação que foi realizada na tabela produto pode fazer uma ação em uma outra tabela de histórico, por exemplo, e a gente pode fazer uma sequência de ações em cascata, né? Uma ação leva uma ação que leva a outra ação. Isso tudo de forma automatizada. Por isso é legal, né, a gente trabalhar com gatilhos que ele te dá essa ferramenta, né, vamos colocar assim, muito interessante dentro do nosso sistema, tá bom? Muito bem, em muitos casos os programadores optam por executarem tais ações a partir da própria aplicação, como eu falei, né, alguns programadores gostam mais de programar esse tipo de automação na camada de aplicação, mas como eu já falei nas aulas sobre procedimentos, é muito mais interessante, é uma oportunidade muito interessante, não é a mais, porque não tem a melhor ou pior, é uma oportunidade muito interessante a gente fazer isso tudo dentro da base de dados. A gente tem mais segurança, a gente tem mais desempenho, etc. Então, de fato, essa é uma solução que pode até ter tido como mais segura por certos pontos de vista, mas tende a se tornar ainda mais pesada a execução de certas tarefas, requisitando mais recursos da máquina do cliente. Ou seja, se eu deixo tudo na camada de aplicação, né, uma camada de aplicação mais pesada, né, vai usar mais recursos de máquina do desktop do cliente. Né? Então, quanto mais eu deixo uma aplicação leve para o computador do cliente, quando eu falo cliente, eu estou falando lá da menina do caixa do supermercado, mais leve vai ficar aquela aplicação lá, e a gente deixa o processamento para um servidor. É um servidor onde a empresa investe, né, dinheiro, ela compra um servidor, ela aluga um servidor na Amazon, por exemplo. Tá? Então, uma solução para a gente fazer essas automatizações no meu sistema, deixando tudo dentro da base de dados, são os gatilhos, né? Ou conhecidos como os triggers, tá? São objetos do banco de dados relacionados a uma certa tabela, então todo gatilho, primeiro ponto a ser anotado para vocês, pausem o vídeo se vocês quiserem, anotem, esses pontos são importantes. Primeiro ponto é, o gatilho, ele é ligado a uma tabela, então eu faço o gatilho, eu amarro, vamos colocar o gatilho como uma ferramenta, então eu amarro essa ferramenta, gatilho, em uma determinada tabela, certo? Então, cada gatilho está ligado exatamente a uma tabela. Eu amarro ele, eu crio ele na tabela tal. Vamos colocar a tabela A, certo? Eu crio ele na tabela A, mas ele vai fazer ações na tabela B, C e D, ele pode fazer ações em várias outras partes do banco, ok? Então, o primeiro ponto que a gente tem que anotar, o gatilho, ele é criado, ele é amarrado em uma só tabela, mas esse gatilho pode alterar várias outras tabelas, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Muito bem, continuando. Então, os nossos gatilhos, os nossos triggers, eles podem ser executados antes ou depois de basicamente 3 operações. Então, eu posso ter um gatilho criado antes de uma operação insert. Eu posso ter um gatilho depois da operação insert. Entendeu? Então, eu posso criar um gatilho para antes de uma operação insert e posso também criar um gatilho para depois
de uma operação insert. Assim vale para update e para delete. Então, o gatilho, ele ocorre, certo? Quando eu tenho eventos de insert, update e delete, certo? 3 operações aí para a gente anotar. E eles podem acontecer antes dessa operação, eu posso criar um gatilho para antes dessa operação e um gatilho para depois dessa operação, ok? Então, a gente vai ver isso na prática, só para a gente já ir anotando e anotando esses pontos. É muito importante que se vocês, né, tenham dificuldade para gravar ou lembrar, é importante ir pausando o vídeo e anotando no caderno de vocês, até para vocês estudarem depois, tá? Legal. Sabendo disso, quais são os pontos negativos e positivos dos triggers? Bom, os pontos positivos, parte do processamento que seria executado na aplicação fica tudo dentro do banco de dados, do servidor de banco de dados, facilita a manutenção, porque se eu tenho todas essas validações, essas regras de negócio, tudo dentro do meu servidor de banco de dados, tudo dentro do MySQL, por exemplo, eu tenho isso tudo dentro de uma única linguagem, que é o SQL. Então, a manutenção é mais fácil, né? Eu preciso de um cara que saiba muito de SQL, e normalmente a maioria dos desenvolvedores hoje eles sabem muito de SQL, então é mais fácil a gente dar manutenção nisso do que eu ter que alterar isso em Python, eu tenho que alterar isso na camada de mobile, de Java, tá? Então, a gente tem essa facilidade. Os pontos, assim, vamos colocar contra os triggers, alguém que tem acesso ao banco de dados sabe tudo, mas assim, se você perdeu a segurança do seu servidor de banco de dados, seu sistema já era, né? Um invasor ele vai fazer lá uma lambança muito grande. Requer um maior conhecimento, né? Um conhecimento mais avançado, vamos dizer assim, de SQL, né? A gente não pode, um menino que acabou de fazer um cursinho básico aí, de começar a implementar gatilho em um sistema a nível profissional, né? Tem que ter um conhecimento já bem maduro sobre o assunto. E os gatilhos ainda não podem ser implementados com a intenção de devolver para o usuário ou para a aplicação mensagem de erro. Isso aqui, pausem e anotem, é importante. O gatilho, lembra o procedimento, vamos voltar no procedimento. Procedimento, lembra? Fez o insert, o que a gente faz? Mensagem de retorno, lembra? Faz o selectzinho lá. O registro foi inserido com sucesso. Pá, retorna a mensagenzinha para a aplicação. Você confirma para o usuário que foi feito. O gatilho não faz isso. O gatilho não devolve mensagem. Você não pode colocar mensagem para o gatilho devolver. O gatilho não devolve mensagem. Tá bom? O gatilho só faz operações. Tá? Isso é um ponto muito importante. Tá? Então, qual é o ponto negativo disso? Porque como ele não devolve mensagem, tu não vê as coisas acontecendo. Né? Como eu falei, uma ação em cascata, você faz uma ação lá na ponta A, ele vai fazer a ação na B, na C, na D, tu não vê essas ações acontecendo. Então, se você tem um gatilho mal programado em cascata, isso pode gerar um problema. Bom, então a gente tem que ter muito cuidado na hora de desenvolver e saber onde estão esses gatilhos, porque eles não avisam quando eles estão executando. Você não vê eles executando porque eles não retornam mensagem para a camada de aplicação como o procedimento faz, ok? Ponto, né, importante para a gente saber e a gente lembrar. Muito bem, a sintaxe da trigger ela é bem simples e ela parece bastante com a do procedimentos, né, porque ela vai ter aqui o meu begin e o meu end. Então, todo o corpo do código, todas as instruções SQL que eu quero executar, quando esse gatilho for ativado, o que ele vai executar, as manipulações que ele vai fazer nas tabelas A, B, C e D, tudo isso vai estar entre o begin e o end, ok? Beleza? Vamos lá, então. Então, a sintaxe que a gente tem que entender. Create trigger o nome dele. Padrão, né? Parece um procedimento, né? Create procedura e o nome. Aqui é create trigger o nome dele, ok? Beleza? Muito bem, o nome, lembrando, tem que ser relacionado ao que ele faz, né? Vocês já sabem disso, eu tenho certeza, todo mundo já está careca de saber disso. Então, coloque um nome relacionado ao que o trigger está fazendo. O segundo é o momento e o evento, certo? O momento é se ele vai ser executado antes ou depois. Então, o momento vai ser after ou before, tá? Antes ou depois,
ok? Evento é aqueles 3 operações que ele falei para vocês que eles fazem. Quais são as operações? Update, insert e delete. Então, o evento, pausem, anotem, isso também é importante. O evento, eu tenho 3 opções de evento. Quais são? Update, insert e delete. E o momento, antes ou depois. Before ou after. Ok? Tranquilo isso aqui? Então, decorei. No momento, eu sei que tem 2 opções. Evento 3. Para a gente já decorar isso aí, é decoreba pura, tá bom? On, tabela. On, ativar, nome da tabela. A tabela aqui é onde o trigger está amarrado, ok? É quando acontecer um evento na tabela que vai ativar o gatilho, entendeu? Uma coisa? Então, vamos supor que, lembra do exemplo do supermercado, que eu falei toda vez que foi inserir um produto na venda? Lembra desse exemplo? Então, a tabela que está disparando o gatilho, a gente fala isso, a tabela que dispara o gatilho é a tabela que está no on. Quando acontecer um evento de update ou insert nessa determinada tabela, que está aqui no on, é o que o gatilho será disparado. Deu para entender mais ou menos a ideia? Vai ficar mais claro quando a gente for, por exemplo, mais prático, tá bom? Depois nós temos a instrução for which round. Essa aqui é uma instrução padrão que vocês sempre vão colocar ela, decoreba também. Ela diz que para cada linha, né, executada. Ou seja, para cada linha que foi, para cada... Ele vai fazer a instrução que está dentro do... Ele vai executar a instrução que está dentro do begin e do end para cada linha que for manipulada, né, dessa tabela nesse evento. Ok? Então, saiba essa linha que é obrigatória a gente colocar, né? E a gente entendeu, então, vamos lá, recapitulando, 3 coisas aqui que eu quero que vocês decorem agora. O momento, after, antes ou depois. Eventos, insert, update, delete. Tabela, a tabela que eu estou amarrando o gatilho, a tabela que vai disparar o gatilho. Saibam disso que a gente vai ficar mais fácil, tá bom? Então, aqui está tudo que eu acabei de explicar para vocês no nosso material para vocês poderem estudar em casa depois. É importante vocês, depois, né, se tiver dúvidas, voltar o material PDF que está disponível no Ava para vocês estudarem. Né? O before é antes, after depois, tá bom? Lembra de after? After party, né? Acabou a baladinha, pós-balada, é o after, né? Lembra after sempre depois. Before, antes, tá? Aqui os eventos que eu falei, insert, update, delete. A tabela, qual o gatilho, onde o gatilho vai estar associado, a tabela que vai disparar o gatilho. Observação importantíssima. Não é possível criar mais de um trigger para o mesmo evento e momento de execução na mesma tabela. Como isso, professor? Vamos voltar aqui, ó. Eu tenho um gatilho que foi criado after insert na tabela venda. Então, toda vez que acontecer um insert, então, after insert, depois do insert, after insert na tabela venda, eu só posso ter um trigger para esse mesmo momento e evento na mesma tabela. Então, eu não posso ter 2 triggers de after insert na tabela venda, só posso ter um. Certo? Se eu quero as ações que eu quero que aconteça depois do insert na tabela venda, tem que vir toda aqui programada dentro do corpo. Se eu esqueci alguma ação, eu apago o gatilho e crio ele de novo. Então, ok? Eu não posso ter 2 triggers para o mesmo evento e momento em uma determinada tabela. Eu não posso ter 2 gatilhos para after insert na tabela venda. Eu posso ter um before insert na tabela venda, ou seja, é diferente o momento, né? Então eu posso ter na tabela venda relacionado a insert, eu posso ter 2 gatilhos, um antes, certo? Um before e um depois, um after. Entenderam essa parte? Beleza, espero eu que sim. Muito bem, tá? Outra observação importante, não é possível chamar um procedimento ou função que faça essa tarefa, insert, update ou delete, para a mesma tabela dentro do trigger, tá bom? Ou seja, o trigger está sendo disparado quando acontece um insert na tabela venda.
Dentro do corpo do código, eu não posso chamar um outro procedimento que faça um insert na tabela que disparou o gatilho no mesmo evento. Não posso fazer isso, tá bom? Isso é raro a gente fazer isso, porque a ideia do gatilho é quando acontece um evento na tabela A, eu altere a tabela B, C e D. Então, esse tipo de coisa raramente vai acontecer. Eu não vou disparar um evento de insert para que altere a mesma tabela que faça um... Vamos lá. Eu fiz um insert na tabela venda. Eu quero um gatilho que faça ações quando eu fizer esse insert, mas ele faça outras ações em outras tabelas. Não tem lógica eu criar um gatilho que faça um insert na mesma tabela que acabou de fazer um insert. Entenderam? Fica meio sem lógica. Os registros new e o registro old. Vamos lá então, para a gente entender. Então, como os triggers são executados em conjunto com operações de inclusão ou exclusão, inclusão ou exclusão, inclusão, insert. Exclusão, delete. Né? Na verdade, o update também pode ser considerado tanto de inclusão como de inclusão. Né? Eu posso ter um update para apagar um valor como alterar ele. É necessário poder acessar os registros que estão sendo incluídos ou removidos. Isso pode ser feito através das palavras new e old. New, novo, old, velho. Em gatilhos executados após a inserção de registros, a palavra reservada new dá acesso a esse novo registro, certo? Vocês vão entender melhor esse conceito de new hoje na hora do exemplo, tá bom? Só saibam que o new é novo e o new a gente usa quando a gente está inserindo um registro novo. Então, toda vez que eu vou fazer uma operação, tá, que vai trabalhar com um registro novo, vamos supor, eu estou criei um gatilho, certo? Após a inserção na tabela venda. Então, após a inserção, significa que chegou dados novos, não foi? Fez um insert, tem dado novo chegando. Chegou aqueles dados do insert. Então, esses dados novos podem ser acessados usando o operador new. E quando eu vou deletar, eu posso criar um gatilho tipo after delete, significa que o gatilho vai ser deletado, o gatilho vai ser ativado after delete, depois do delete, ou seja, o dado já foi deletado. Então, com o operador old, eu consigo acessar essa informação que já foi deletada. Sacaram a ideia? Old eu acesso o velho, new eu acesso informação nova. Deu para entender até aqui? Vamos lá, então. Então, o operador old funciona da forma semelhante, né, de forma semelhante ao operador new, como eu falei, só que ele vai acessar os dados que vão ser, que acabaram de ser excluídos. Vamos, então, usar aquele banco de dados da mecânica. Lembra da mecânica 3.0, que está disponível para vocês no Ava? Já pausem o vídeo, vai lá, abrem ele, abre o seu MySQL aí, cria aquele banco de dados, vamos usar aquele script, tá bom? Utilizando o banco de dados mecânica, uma trigger pode ser usada para baixar o estoque quando o produto for inserido em itens da venda. É um exemplo bem parecido que eu estou usando no exemplo do mercado. Então, lá na tabela, no banco de dados de mecânica, eu tenho a tabela venda, eu tenho a tabela itens da venda e tenho a tabela produto, porque venda e produto é um N para N. Então, a itens é o resultado de N para N entre venda e produto, ok? Então, eu já expliquei isso também já em sala de aula para vocês, que toda vez que um produto vai ser inserido na venda, ele vai ser inserido na tabela produto underline venda. Nesse caso aqui está sendo chamada de itens da venda, que seria a mesma coisa que produtos da venda, ok? Então, toda vez que eu fizer um insert dentro de itens da venda, vai baixar o estoque daquele produto que foi inserido. O mesmo exemplo que eu usei lá no supermercado Irmão Gonçalves, tá bom? Vamos ver como é que seria implementada essa trigger? Primeira coisa, gatilho segue a mesma lógica de delimiter do procedimento. Então, eu tenho que criar o delimiter antes e o depois igualzinho eu fiz lá em procedimento, ok? Não muda nada aqui, a mesma coisa. Delimiter dinheiro, depois dinheiro, delimiter, espaço, ponto e vírgula. Então vamos lá, ó. Create trigger, o nome do gatilho, eu coloquei baixar estoque, certo? Qual é o momento? After. O evento insert. Então, esse gatilho será disparado, ele vai ser executado
após um insert. Toda vez que acontecer um insert na tabela itens da venda, a tabela on itens da venda, a tabela que está sendo vinculada ao gatilho, o gatilho está sendo vinculado a essa tabela. Toda vez que acontecer depois do insert na tabela itens da venda, vai ser executado um código específico, o código que está entre o begin e o end. Ok? For to round, que eu falei para vocês que é padrão. Vamos ver do begin. Observe que agora o gatilho não vai manipular a tabela que disparou ele. Lembra? A tabela que está disparando é a tabela da venda, a tabela A. Ele vai manipular a tabela B. A tabela B, no caso aqui, é a tabela produto. Então, toda vez que ele faz um insert em itens da venda, ele vai baixar o estoque, não vai? Lembra que eu falei baixar estoque pode ser um atributo na tabela produto? É o que ele vai fazer. Ele vai fazer um update na tabela produto e vai diminuir aquela quantidade que foi vendida. Olha só. Aqui vamos para o update. Update produto. Set, defina quantidade underline prod. Isso aqui é o meu estoque. Igual a quantidade underline prod, o estoque, menos, agora prestem atenção nisso aqui bastante, menos new.quant underline itens vende. Tá vendo que esse atributo, olha só, quant underline itens vende. Da onde que é esse atributo? Esse atributo é da tabela itens da venda, é a tabela que está disparando o gatilho. A tabela que disparou o gatilho, ela carrega, né, informações desse insert, after insert. Aconteceu o insert, não aconteceu? Então, o operador new dá acesso à quantidade que foi vendida. Então, lá na tabela itens da venda, existe esse atributo quant underline itens vende, que carrega a quantidade que foi vendida. Por exemplo, a menina foi lá na mecânica, né? O vendedor está fazendo uma venda lá, ele vai vender 2 pneus Pirelli tamanho 15. Aí ele foi lá, inseriu o produto Pirelli e foi lá e marcou quantidade, 2 produtos vendidos, 2 pneus vendidos. Esse atributo carrega essa quantidade. Então ele vai, para mim acessar, então a outra regra, pausa no vídeo e anotem isso que é importante. Para mim acessar, para vocês não lembrarem, para eu acessar atributos da tabela que disparou o gatilho, ou seja, na tabela que está com o on, eu preciso usar os operadores new ou o operador old. O new é quando a gente está em eventos de inserção ou de update, normalmente, e o old quando eu tenho um evento de delete. Topíssimo! Então, olha só, new.quant, ele vai trazer a quantidade que vai ser baixada no estoque. Então, vai ser a quantidade do estoque menos a quantidade que foi vendida. Qual produto vai ser alterado? Onde o código underline prod, perceba que esse código underline prod faz parte do update ainda, estou usando, né, o atributo que está lá na tabela produto, que está sendo atualizada, é igual a o quê? New.código underline prod. Perceba que esse código underline prod está com o new, não está? Por que ele está com o new? Porque esse cara aqui, como eu falei para vocês, sempre que tiver operador new, significa que esse atributo é da tabela que disparou o gatilho. Ou seja, qual foi a tabela que disparou o gatilho? A tabela itens da venda. Então, a tabela itens da venda é a tabela que vai disparar o gatilho, né? Ele vai disparar e a ação que o gatilho vai fazer é uma atualização no produto e ela vai dizer qual o produto que vai ser inserido. Por quê? Porque eu já expliquei para vocês que a tabela produto underline venda, quando a tabela restar de N para N, ela carrega, vamos supor, ela carrega as duas chaves das tabelas que originaram ela. Então, se eu tenho uma N para N entre venda e produto, a N para N, que é itens da venda, nesse caso aqui, vai carregar a chave de venda e a chave de produto. Top? Então, essa código underline prod é a chave estrangeira de produto dentro de itens da venda, dentro da tabela que disparou. Como é que eu sei disso? Porque ela está com o new. Se vocês decorarem isso, eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Vocês dificilmente vão errar, tá bom? Então, aqui está a explicação que eu acabei de fazer para vocês, em forma de texto. Tá? Olha só, apesar da trigger ser disparada na tabela itens da venda, quem dispara o gatilho é o itens da venda, é uma ação que acontece em itens da venda, mas a tabela que está sendo alterada é outra, é a tabela produto. Essa é a ideia do gatilho, gente.
Essa é a ideia do gatilho. É quando acontecer uma ação em uma tabela a tabela B, C, o D, o E, o F, G ser alterada, tá bom? Muito bem. Então, observe que o estoque do produto é baixado assim que ele é inserido na tabela itens da venda. Mas e se o cliente não quiser mais um item e solicitar a sua retirada? Bom, ele foi lá e fez o insert. Pá! Insert, foi lá, baixou o estoque do produto. Top. Então, mas aí, rapaz, não tenho dinheiro para pagar esse produto, o funcionário. Tira esses 2 pneus Pirelli aí, vou levar só o lubrificante. Então o cara tem que retirar agora, ele vai fazer um delete agora em itens da venda. Então ele vai deletar. Agora veja bem, o que vai mudar agora é o operador, ó. Então agora vamos criar uma segunda trigger. Create trigger, cancelar baixa de estoque, after, delete. Lembra? Eu posso ter, não poderia ter um outro trigger com outro nome chamado after insert. Eu já tenho uma lá, já fiz uma, agora eu posso, mas eu posso ter uma after delete. O momento é igual, mas o evento é diferente, então eu posso. On itens da venda, então está ativado na mesma tabela. On itens da venda. Então toda vez que acontecer depois de um delete, quando eu realizar um delete e uma da tabela itens da venda, será executada uma ação. Qual é a ação? Update produto, set, quantidade, né, do produto, produto. Aquela hora eu estava diminuindo, agora eu vou estar positivando. Eu vou voltar o estoque para o produto. Eu vou voltar o estoque do produto. Então agora quanti mais. Agora, como eu estou deletando, eu estou usando a operação no delete, eu tenho que usar o old. Por quê? After delete. After delete, essa ação de update vai acontecer depois que o delete for executado, ou seja, o dado já foi embora para além, é after, depois, o delete já aconteceu. Mas eu consigo acessar esses dados ainda que já foram deletados. Como que eu acesso isso? Com o meu operador old. Ok? Professor, e se eu estivesse usando aqui o before delete? Before, antes de acontecer um delete. O delete ainda não aconteceu, é before. Antes de acontecer o delete. Se fosse antes de acontecer o delete, se você estivesse usando o before, você usaria o operador new, porque ainda não foi deletado. A gente usa o old quando o registro já foi embora, já foi deletado. Geralmente, after delete, a gente usa o old, tá bom? E aqui segue a mesma lógica. Ó. O quant underline itens da venda é da tabela itens da venda e o código underline prod, código underline prod do tabela itens da venda também. Ok? Legal? Pausem esse vídeo, por favor. Pausem. Vão lá no seu, abre o seu MySQL e testem esses dois gatilhos. Como é que eu testo o gatilho, professor? Primeiro, você vai escrever. Vamos voltar para esse aqui. Você vai escrever esse gatilho. Você vai lá selecionar ele, executar ele, vai criar ele, né? Ctrl Enter, pronto, criou o gatilho. Professor, como é que eu testo para ver se o meu gatilho tá funcionando? A pergunta é muito simples. Quando é que o gatilho é disparado? Que eu ensinei vocês. O gatilho só é disparado. Nesse caso aqui, ó, ele vai ser disparado quando aconteceu um insert em qual tabela? Itens da venda. Então, para mim testar isso, eu preciso fazer o quê? Fazer um insert na tabela itens da venda. Se eu não fizer um insert na tabela itens da venda, eu não vou ver a ação acontecer. E eu não vou perceber erros. Às vezes eu errei uma letra aqui dentro, eu errei alguma coisa aqui no update. Quando eu crio o gatilho, ele não testa o que está dentro do begin do end, não. É a mesma ideia do procedimento. Então, para mim testar se esse código funciona, eu tenho que provocar o evento. Eu tenho que provocar um insert na tabela que vai disparar aquele determinado gatilho. E isso é muito importante. Então, criem aqui o gatilho, gente, e vá lá e faça um insert na tabela índice da venda. Desculpa. Para você poder ver a ação acontecendo. E depois vai lá dar um select asterisco for um produto e veja se o produto foi de fato baixado. Tá? É um pouco mais complexo a gente testar esses gatilhos, para a gente ver eles funcionando, para a gente ver se ele funcionou ou não. Então é mais trabalhoso um pouquinho. Tem que fazer, senão a gente não consegue ver se a gente fez certo ou não, tá bom? Então pausem o vídeo e façam esses dois gatilhos. Né? Façam para inserir, façam o insert para ver se ele funciona, depois façam o delete para ver se ele funciona também. Ok? Pausem e até daqui a pouco.
Muito bem. Então, voltando aqui à nossa videoaula, espero que vocês tenham conseguido testar de forma correta, né? É para dar tudo certo, né? Já está pronto o código. Muito bem, então voltando. Então, o gatilho baixar estoque, ele tem um problema. Mesmo que não exista estoque do produto, o estoque é baixado deixando o mesmo negativo na tabela produto. Olha só que interessante. O gatilho que vai... O gatilho baixar estoque, ele não faz verificação se tem estoque não, brother. Mandou, inseriu lá, ele já vai baixar o estoque daquele produto. Não quer nem saber o preço do pão, tá bom? Então ele tem um problema. Ele, se não tiver estoque, ele baixa do mesmo jeito. Ele não faz nenhum tipo de verificação de estoque. Né? Ele vai deixar negativo o estoque do produto. Isso não pode acontecer. Para resolver esse problema, deve-se implementar uma estrutura de decisão para verificar o estoque antes de inserir, né, os itens da venda. Então agora a gente vai mudar o nosso momento. Então, em vez de eu fazer um after insert, agora eu vou fazer um before insert. Então, antes dele inserir, a gente vai fazer uma verificação para ver se tem estoque e pode baixar ou não. Observe também que o momento deverá ser modificado para before, como eu acabei de já de falar. Então, vamos agora à segunda versão daquele procedimento baixar estoque. Então, eu chamei ele de baixar estoque 2. Bom? E agora, ele é um evento before insert. Eu recomendo que antes de você testar esse cara aqui, ó, tá? Antes de você testar, apaga o trigger after insert, porque senão ele vai baixar o estoque duas vezes, né? Before vai baixar e depois o gatilho baixar estoque com after vai baixar o estoque e esse aqui before vai baixar o estoque. Não vai baixar o estoque duas vezes, vai ficar errado. Então, apaga aquele lá que a gente já testou e faça esse aqui somente, tá bom? Senão vai baixar duas vezes. Então, agora, baixar estoque 2. Agora, o evento, em vez de ser depois, vai ser antes, before. Insert on antes da venda. Mesmo evento e a mesma tabela. Agora, olha só. Aqui está o update, o que foi feito aquela hora. É o mesmo. Ó. Só que antes de fazer esse update, eu vou fazer uma verificação no estoque do produto que está sendo inserido. Então, olha só que legal. É a mesma ideia que a gente já fez lá em procedimentos. Ó. Eu vou declarar uma variável aqui, local, chamada estoque, do tipo int, tá bom? Aí eu vou fazer um select lá na quantidade, né, desse produto na tabela produto, né? Eu vou ver o estoque desse produto, vou ver quantos desse pneu, Pirelli tamanho 15 lá da mecânica, existem lá dentro da minha base de dados. Então, olha só, select, quant underline prod, aí eu vou pegar aqui, ó, into estoque, eu vou pegar esse valor que eu vou selecionar e vou jogar dentro da variável local estoque, ó, into estoque. Já ensinei a fazer isso na aula passada, tá bom? From produto, né, o select, né, eu estou selecionando a tabela produto. Qual produto eu estou selecionando? O produto que, né, a tabela que disparou o gatilho vai me informar, ó, onde o código underline prod é igual a new.código underline prod, ó. Ou seja, é a tabela índice da venda que está recebendo uma informação nova, então ela que vai me trazer qual é o produto que está sendo inserido, que vai ser inserido. Show? Deu para entender aqui? É lógica? Beleza. Agora eu vou comparar, ó. Se o estoque, a variável local, que está contendo a quantidade de aquele produto que está dentro, né, a quantidade daquele produto que está dentro do estoque da tabela produto no sistema. Então, se o estoque, suponhamos que lá no pneu Pirelli eu tenho aqui estoque de 10. Se o estoque for maior ou igual à quantidade underline itens venda, ou seja, a quantidade que vai ser vendida, a quantidade que está em itens da venda, certo? Então, está sendo feito um insert. Esse insert foi feito um insert, só que antes desse insert ser executado, vai disparar um gatilho e vai fazer a verificação. Então, esse insert está acontecendo e ele carrega a quantidade de produtos que está sendo vendido. Então, tinha 10 pneus e está sendo vendido 2. Então, 10 é maior ou igual a 2? Sim. Então, o que acontece? Façamos o nosso update. Baixe o nosso estoque.
Ah, o cara tem 10 de estoque, o cara está tentando vender 15. Pode baixar? Não, não pode, não pode. Então, se não vai poder baixar, o que, que ele vai fazer? Ó, eu vou fazer um else, né, um senão, e aí eu vou setar, ó, a quantidade que está sendo vendida igual ao atributo estoque. Ou seja, eu tinha 10 de estoque, não tinha? Ele digitou 15. Não bate, não pode, né? 10 não é maior que 15. Aí, o que, que ele faz? Ele vai lá e seta a quantidade que está sendo inserida, tá? Para a mesma quantidade que existe dentro do estoque, 10. Então, ou seja, o cara não vai poder fazer um insert, aqui não vai acontecer o update, né? Vai ser feito um insert, mas não vai ser atualizado esse determinado esse update não vai acontecer. Agora eu estou até aqui analisando esse código. Eu poderia agora, que depois de eu setar essa quantidade, ó, né, eu mudei a quantidade que o cara digitou, certo? Aí eu poderia vir aqui, ó, e colocar esse mesmo update aqui debaixo desse set. Ó. Por quê? Porque aí ia acontecer a baixa de estoque, né? O estoque ia ser baixado, só que ele só ia ser baixado na quantidade que está disponível no estoque, né? Ou seja, a quantidade disponível, estoque, ó, eu peguei o estoque, variável local, e joguei para o atributo quantidade underline itens venda, tá? Então, eu acho que seria interessante a gente jogar esse update aqui embaixo, ó, aí eu conseguiria fazer a baixa somente até o limite que existe dentro do estoque, tá bom? Quando vocês forem implementar isso, façam isso, que já vai ficar um código mais completinho, tá bom? Depois eu vou até alterar nesse material aqui, tá? Então, o else define a quantidade de itens venda. Vamos alterar agora logo? Pronto, deixa eu alterar aqui, ó. Vamos aqui, ó. Pronto. Deixar o trem mais top, ó. Olha só. Vamos alterar aqui a nossa caixinha pro ladinho para ficar aqui. Aí, ó, bom, top. Pronto, ó lá. Olha lá que código maravilhoso. Então, olha só, se, né, o estoque for maior ou igual à quantidade que está sendo querendo ser vendida, beleza, faz um update normal. Se não, ele vai lá, seta a quantidade que está sendo inserida, né, a quantidade que está sendo que o usuário digitou, ele vai setar essa quantidade para a quantidade máxima que existe no estoque, né, e aí sim ele vai conseguir fazer o update, vai baixar o estoque, só que você vai baixar o estoque até o limite do total de estoque que existe dentro do produto. Ou seja, nunca vai ficar negativo, tá bom? Então aqui é um código mais completinho, tá? Fica top, implementem essa ação, pausem o vídeo e implementem isso. Lembrando, não pode, lembra que eu expliquei a regrinha no começo da aula? Gatilho não retorna mensagens para a camada de aplicação. Não tem, aqui depois do update, no gatilho não tem select, tá? Não tem, tá bom? Muito bem. E por fim, o código para dropar um gatilho é muito simples. Dropper trigger é o nome do gatilho, tá? É muito simples a gente fazer também. Lá no MySQL, lembra que procedimentos tinha lá do ladinho do banco de dados, né, no canto esquerdo, a gente tinha lá onde ficava. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Lá no cantinho do gatilho eu tinha onde. Perdão, no cantinho do banco de dados. Aqui, ó, vamos aqui abrir para a gente fazer um negócio mais profissional, né? Então, olha só, aqui, ó, no meu banco de dados, aqui aparece os gatilhos, né? Oh, perdão, aqui aparecem os meus procedimentos, ó, né? Stories Procedure está aqui no meu banco de dados. Para mim ver o gatilho é ligado na tabela. Então, tem que ir na tabela. Ó. Então, abre a tabelinha, ó, e aqui vai ter, ó, dentro da tabela vai ter, ó, triggers. Ok? Então, eu posso vir aqui também deletar a trigger por aqui, ou eu posso fazer o código drop trigger baixar estoque, tá bom? Legal, tá? Vamos então fazer aqui um exercíciozinho para vocês poderem ver se vocês pegaram uma ideia. Então, refaça o trigger baixar estoque 2 adicionando as seguintes ações. Então, você vai pegar aquele último gatilho que a gente fez e vai adicionar mais uma ação. Ele já tinha uma ação. Qual era a ação que ele estava fazendo? Baixar o estoque de produto. E você vai adicionar mais uma outra ação, que é atualizar o valor da venda.
somando o valor do novo item ao valor total após cada insert. Ou seja, vai pegar aquele gatilho, certo? Então, quando acontecer após aquele código, você vai colocar lá, você vai pegar o valor do produto, vai multiplicar vezes a quantidade que está sendo vendida para você saber o valor do item. O valor do item é a quantidade vendida vezes o valor do produto. Suponhamos que eu estou vendendo 2 pneus Pirelli tamanho 15 de R$1.000. Qual é o valor desse item vendido? 2.000. Valor do produto vezes quantidade vendida. Tu vai pegar esse valor do produto, vai fazer um select lá, buscar, achar esse valor, multiplicar pela aquela quantidade underline itens venda, você vai achar esse valor do item. Vai pegar esse valor do item e vai somar ao valor da venda. Então você vai pegar esse valor e vai falar venda igual, vai fazer um update na venda, né? Venda igual, venda mais aquele valor do item que você achou. Bom? Então tem que declarar variável, tem que buscar esse preço do produto lá na tabela produto, tem que setar, né? Depois fazer esse update na tabela venda, ok? Então pensem aí, raciocinem um pouquinho, tentem implementar essa ação e tem que testar, e eu já ensinei como é que testa o gatilho para ver se funcionou. Exercício 2. Crie uma trigger para agora positivar o estoque do produto após ele ser inserido na tabela itens da compra. Olha só, você vai fazer agora um gatilho muito parecido com esse que a gente fez durante a aula. A gente fez gatilhos para baixar o estoque, correto? Agora você vai fazer um baixar o estoque quando acontecer uma venda. Agora você vai fazer um gatilho para positivar, para aumentar o estoque quando acontecer uma compra. Tá? Então o gatilho vai acontecer na tabela itens da compra. O que esse gatilho tem que fazer? 3 ações. Atualize a quantidade do produto na tabela produto, aumentando o estoque do produto de acordo com a quantidade que foi comprada. B, tudo isso aqui, galera, é no mesmo gatilho, tá bom? B, atualize o valor do produto na tabela produto de acordo com o valor do item que foi comprado, adicionando um lucro de 40%. Então, você vai atualizar o valor do produto que está sendo comprado, tá? E você vai pegar o valor que foi inserido lá no itens da compra e vai adicionar um lucro, uma porcentagem de 40% a mais e vai fazer essa atualização. E C, atualiza o valor da compra da tabela compra underline produto de acordo com itens inseridos na tabela. Esse C é igual a esse exercício 1 aqui, ó. Tá bom? Aqui você estava atualizando o valor total da venda, aqui você vai atualizar o valor total da compra. Ok? Façam isso, tem que entregar esse exercício, tá bom? Eu recomendo muitíssimo que vocês façam já agora, tentem fazer agora os exercícios, para que já tá fresquinho na memória, e entreguem lá no Aba, tá? Para vocês, ver se vocês conseguiram aprender. Eu acho importante vocês fazerem esse exercício. A próxima lista de exercícios que vai ser passada vai envolver esse tipo de transação, então é muito importante que vocês façam isso, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos para vocês e até mais. Dúvidas, possam ir no fórum, enviem lá no WhatsApp para mim, mas eu peço que preferivelmente possam ir no fórum para a gente poder responder para todo mundo. Às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro aluno também, tá bom? E, por favor, não deixem para cima da hora, tá bom? Não deixem para cima da hora. Façam o quanto antes esse exercício. Principalmente, recomendo sempre após a videoaula, que você já vai estar aí com conhecimento fresco na cabeça, tá bom? Um abraço e até mais.